de pessoa, a sensibilidade de Drummond, o lirismo de Bandeira nos visitam e tocam no coração. Eles são pastores de palavras, verdadeiros mestres e artesãos que nos fazem ler o mundo nas asas da imaginação. As colossais visões de Ezequiel, a paixão de Jeremias, os sonhos e os dons de Daniel. E em nossa necessidade do ouvir, falar e sentir, veio alguém para nos escutar, liderar. No súbito da dúvida de a quem servir, veio para nos mostrar. Colocou-se em posição humilde, sua vida de oração o fez perseverar, e com nada mais, nada menos do que palavras, nos incentivou sempre, ao genuíno, ao único, ao real e ao mais sincero amor perdurar. Abraçado a Cristo, amante de sua palavra e de sua verdade, leva junto a Ele famílias cheias de alteridade, continua nos achegando ao nosso imerecido favor, vivendo uma vida de integridade, buscando ainda o mais sincero amor. Que além dessa vida do vento, em Jesus você sempre busca o entendimento, e que na oração sempre encontre a mais bonita canção, pois nos próximos anos o veremos a cada domingo com um novo olhar de gratidão. Agradecidos por sua vida, viemos aqui dizer, é muito bom estar contigo, é assim cada dia mais a vontade de Deus fazer. Pastor Samuel, feliz dia do pastor. Beijo. Tchau. Feliz dia do pastor. De palavras, verdadeiros mestres e artesãos. Graça e paz, amados. Mais um domingo, mais um tempo aí que podemos ter pela graça de Deus para aproveitar o nosso dia e pedir sabedoria ao Senhor, já que vamos abrir a sua palavra e compartilhar esse tempo. Agradeço a Deus por mais uma oportunidade que temos aí, né? Que o Senhor esteja abençoando o seu dia e nos dando hoje também muita paz. Em meio a tantas comoções da vida e um governo nacional, mundial, que parece estar padecendo diante dessa pandemia, diante dessas dificuldades que nós estamos passando, atitudes de homens que se demonstram cada vez mais amantes de si mesmos, fake news, brigas, dissensões, várias discórdias dentro dos próprios relacionamentos, talvez dentro de casa, fora de casa, no trabalho, fora do trabalho. Inveja e egoísmo têm tomado conta das nossas vidas. Comparações nós estamos fazendo muitas vezes com a vida das outras pessoas, com a vida de pessoas em outros países, e a gente se sente muitas vezes até injustiçado por causa das mentiras. Falaram uma coisa primeiro, depois falaram outra.
tudo vai mudando, muita falta de lealdade. Visto que está prestes o dia do Senhor, e o dia do Senhor, eu falava semana passada, é aquele tempo onde o juízo do Senhor irá vir sobre a terra. Que tipo de cristãos é necessário que nós sejamos? Visto que o juízo de Deus está para vir sobre a terra em algum momento que nós não sabemos, e atentando àquela questão de que a vinda do Senhor é como de um ladrão à noite, no tempo que menos se espera, que tipo de pessoa é necessário que nós sejamos? O título dessa pregação é Se Mantenha Acordado, tá? E hoje eu vou falar especificamente sobre um tema que poucas vezes é abordado dentro da igreja. E, de fato, é muito difícil a gente, às vezes, ouvir sobre escatologia. E é importante a escatologia nas nossas vidas, eu já vou falar por quê. Mas não sem antes ler a palavra de Deus, o que está escrito lá em 2 Pedro, capítulo 3, no verso 11 até o 14. Diz o seguinte, a modo de introdução: o dia do Senhor, porém, virá como ladrão, onde os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam, pois, de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, é de acordo com a sua promessa, a nossa esperança, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, é de fato necessário que nós cristãos esperemos estas coisas. Empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Amado Deus e Pai, obrigado por mais um dia, obrigado por essa oportunidade que temos de abrir a Tua Palavra e hoje falar, Senhor, de um tema que muitas vezes é negligenciado por todos nós cristãos, que é de fato a escatologia, o conhecimento, Senhor, das últimas coisas e aquilo que de fato deve servir para trazer esperança e não medo para todos aqueles que Te servem. Pai, a Tua Palavra fala para nós estarmos atentos, para estarmos acordados, para estarmos prontos para a Tua vinda. E visto, Senhor, que nós estamos enxergando vários sinais, e especificamente fazendo esses sinais práticos, Senhor, a atitude de vários homens nesses últimos tempos, queremos de fato ouvir o que a Tua Palavra tem para nos dizer, para nos instruir e para nos exortar de forma prática. Eu peço, Pai, que o Teu Espírito Santo abra a nossa mente, o nosso coração. E que tudo, Senhor, aquilo que eu for falar da Tua Palavra, que de fato concorde, Senhor, com a Tua verdade, possa grudar, Senhor, na mente e no coração dos meus irmãos. Que essa mensagem também possa trazer esperança e jogar fora todo o medo. E que aqueles que estão alicerçados em Ti, Senhor, tenham plena confiança, porque é o Senhor quem fala. É assim, Senhor, que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, escatologia. Escatologia é uma das áreas menos tratadas pelas igrejas, por conta de que muitos dos pensamentos das pessoas sobre os últimos tempos, elas têm várias divergências. Pessoas acreditam que a escatologia, ainda que pareça difícil acreditar, pessoas dizem que a escatologia não tem um papel prático para a nossa vida. Muita gente diz que escatologia de fato é Deus, da forma que Ele quer, como Ele quer, quando Ele quer, irá fazer as coisas no final dos tempos. Mas esse pensamento tão vazio, é algo rotundamente errado. Pois não há nada mais prático na vida do cristão e nada mais esperançoso na vida do cristão do que a escatologia.
Muitas pessoas não gostam de falar sobre esse assunto, pois cada um tem o seu pensamento ao respeito, mas deixa eu te falar, escatologia, ela tem o enfoque na vida cristã de trazer esperança para todo aquele que está em Cristo. Deus, quando fala das últimas coisas, não tem o intuito de trazer medo sobre nós, pois quem devia ter medo são aqueles que não estão em Cristo, pois nós já fomos libertos da condenação e da ira do Senhor. Mas como já disse, pessoas pensam que escatologia é algo teórico. E o que é escatologia? Estou falando aqui, mas escatologia é nada mais a junção de duas palavras. Eschaton é a primeira, que significa fim das coisas, e logos, ou logia, também é uma sistematização. Então é a sistematização das últimas coisas. Mas isso de fato, como disse, a questão da escatologia ser algo somente teórico e não prático, é uma falácia. Pois todos os textos que anunciam o final dos tempos têm um contexto de aplicação prática, de como devemos nos comportar, ainda mais sabendo que o dia do Senhor se aproxima. Você ouviu o texto que eu falei lá no começo, né? 2 Pedro capítulo 3, verso 11 a 14. E hoje eu quero dar uma olhada com os irmãos num dos trechos que fala sobre o final dos tempos. Especificamente, estudar a parte prática da nossa vida, tá? As orientações, diretrizes voltadas para cristãos, pois para cristãos é que foi escrita a palavra de Deus. A gente precisa colocar isso na nossa mente, certo? Foi para nós cristãos que foram escritos a palavra de Deus, né, e as profecias. Ainda mais num tempo que parece que mostra os prenúncios das últimas coisas, e o mais importante para nós, a escatologia ou o estudo das últimas coisas deve trazer esperança em meio a tantas aflições. Já logo vou falar de um texto que eu gosto muito de ler, que está lá em Lucas capítulo 21, que fala que quando vocês vejam as últimas coisas acontecendo e os últimos sinais, levantem a cabeça. Antes de começarmos a estudar, eu queria falar, levantem a sua cabeça. Não está falando alegrem-se, porque de fato coisas terríveis ainda estão para acontecer no mundo. Mas um espírito que o crente precisa ter é levantar a cabeça, estar firme. Porque uma vez que você conhece a palavra de Deus, aquilo tem que te dar fé e certeza de que o Senhor, em meio a todas as dificuldades, ainda estará presente. O texto que eu queria estudar com vocês, e já você pode abrir lá, é 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 1 até o 11. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 1 até o 11. Enquanto você abre aí, de novo, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 1 até o 11, eu quero falar do contexto. E às vezes a gente não entende muito o contexto das cartas, e por isso a gente acaba meio que às vezes malinterpretando o que a carta está dizendo. Mas a carta aos Tessalonicenses é muito interessante. Eu estava estudando essa semana e mais ou menos assim. O apóstolo Paulo escreve essa carta por volta do ano 51. Guarde esse detalhe. Lá por volta da segunda viagem missionária dele, se você quer ler um pouco mais aí para o seu estudo pessoal, Atos capítulo 17 até o 19, ou do 18 até o 19, você encontra mais detalhes sobre essa segunda viagem. Paulo tinha chegado na região da Macedônia e ele passa nessa região quase que 1 ano e pouco nessa região da Macedônia, tá? Pregando o evangelho. Você tem que se lembrar que Paulo era um pregador itinerante. Só que ele, nesse caso, diz aqui, era uma região que estava cheia de pessoas que eram idólatras. Gente que não conhecia nada de Jesus, gente que nunca ouviu falar nada, nem do judaísmo, tá? E totalmente mundanas, pessoas sem nenhum conhecimento de Deus, sem nem sequer um ponto de contato, vamos dizer assim. Ou mesmo sequer do conhecimento da cultura judaica. Em síntese, eram pessoas que nunca tinham ouvido falar de Deus, do único Deus verdadeiro. Só que depois desse tempo de 1 ano e meio, depois de quase 1 ano, Paulo começa a ser perseguido naquela região da Macedônia. E ele começa a fugir para Corinto, se aproximando mais já da Grécia, tá?
em Corinto, no caminho de Corinto, ele se passa pela Tessalônica. Tessalônica, que era também aquela região, como já falei, de pessoas que não conheciam a Deus. Só que em Tessalônica, gente, acontece algo muito interessante. 28 dias o apóstolo Paulo vai passar em Tessalônica. 3 semanas. 4 semanas ao todo. Será que houve alguma mudança, diz Paulo, né? Só que ele passou lá. Imagina o seguinte: você é missionário, você vai a um lugar onde ninguém conhece sobre Deus, nunca ouviu falar do Senhor. E o que Paulo fez? Paulo começa a pregar o evangelho e ensinar para essas pessoas, durante esses 28 dias, tudo o que ele sabe sobre Deus. Só que quando isso acontece, Paulo começa a sentir perseguição de novo. As pessoas começam a ver que mudanças estão acontecendo nesse pequeno lapso de tempo, e começa a perseguição de novo, e Paulo continua a sua viagem hacia Corinto. Só que quando ele está em Corinto, ele tinha deixado 2 pessoas para cuidar da igreja de Tessalônica, porque ele precisava sair de lá. E essas 2 pessoas eram Silas, ou Silvano, também conhecido na Bíblia, e Timóteo. E Paulo prossegue a sua viagem caminhando para Corinto, só que quando chega em Corinto, ele se lembra daquela igreja. E o que ele pensa? Nossa, como será que estão esses irmãos? Que tão pouco tempo eu falei da palavra de Deus. Logo depois chegam atrás deles Silas e Timóteo, e eles chegam com boas notícias. Eles chegam com a notícia de que esses irmãos estavam firmes no Senhor. Em 28 dias o Espírito Santo tinha colhido frutos naquele lugar e trazido frutos para aquela cidade de maneira miraculosa. E é nesse contexto que o apóstolo Paulo, para encorajar ainda mais essa igreja, para resolver algumas dúvidas, ele vai mandar essa carta, da primeira carta aos Tessalonicenses. Paulo tinha deixado, como diz, naquela região da Tessalônica e da Macedônia, Timóteo e Silas. Quando eles chegam, eles estão dizendo o seguinte: meu irmão Paulo, eles estão sólidos. Apesar das perseguições naqueles lugares, naqueles contextos, eles amam ao Senhor. E depois dessa situação, Paulo, Silas e Timóteo, juntos, você pode ver isso no capítulo 1 da carta aos Tessalonicenses, mandam essa carta para os Tessalonicenses para encorajá-los e continuar firmes na maneira que eles estão agindo. Se você quiser parar o vídeo e dar uma lida para você entender um milagre que o Espírito Santo fez, isso eles vão testemunhar no primeiro capítulo da carta aos Tessalonicenses. Dá uma lida e veja com que alegria Paulo escreve: gente, olha, eu tenho ouvido falar de vocês, coisas maravilhosas o Senhor tem feito com vocês, em tão pouco tempo vocês já estão agindo de maneira diferente, vocês estão imitando as nossas ações. Só que ele também vai escrever essa carta, e aí eu quero me focar no capítulo 5, para tratar algumas dúvidas, perguntas que surgiram na mente daqueles cristãos, perguntas que vários crentes tinham, que talvez seja uma pergunta que você tem na sua cabeça. Depois daquela passagem tão rápida, ele não tinha talvez conseguido fechar todas as ideias, mas ele tinha ensinado tudo, e nós vamos ver por quê. E é aqui onde ele irá tratar da escatologia, tá? Vamos fazer a leitura de 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1 até o 11, e logo vamos caminhar para a exposição. Diz o seguinte, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 1 até o 11. Irmãos, ele chama eles de irmãos. Quanto aos tempos e às épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Note, versículo 2, vocês sabem perfeitamente, ou seja, vocês estão cientes plenamente, eu lhes disse tudo, quer dizer Paulo, sobre o dia do Senhor. Verso 3, quando dizerem quem? Já vamos ver, paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente,
como as dores de parto à mulher grávida. E de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Verso 5: vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, que não somos da noite nem das trevas, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Estejamos acordados, né? Sejamos sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança e da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que quer estejamos acordados, e presta atenção, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Verso 11: por isso, exortem-se, edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Vamos lá, vamos ir para a exposição. Ele fala para os Tessalonicenses no verso 1, capítulo 5, irmãos. Quer dizer que estas pessoas são crentes. E como já disse, quanto aos tempos e às épocas, não precisamos escrever-lhes. Interessante. O que são tempos e épocas? Tempos são grandes períodos na história, e épocas são pequenos períodos específicos dentro da história. Então Paulo, Silas e Timóteo estão dizendo o seguinte: nós não precisamos escrever a vocês sobre esses detalhezinhos, porque nós já lhe falamos tudo a vocês. Isso quer dizer o quê? Que os tessalonicenses eram expert em escatologia. Gente que tinha conhecido tudo e que tinha sabido tudo sobre escatologia. Só que Paulo vai ajustar algumas informações e ele vai dizer o quê? Paulo diz: não precisamos escrever-lhes, porque ainda que eles eram crentes novos, e Paulo tinha passado 28 dias com eles, Paulo já tinha ensinado tudo a eles sobre o tema da escatologia, do dia do Senhor. Ele diz: não precisamos escrever-lhes, porque vocês conhecem perfeitamente. Os discípulos de Paulo, se podemos dizer, eram então craques em escatologia. Gente que tinha esse conhecimento para poder viver com esperança. Se você para pensar nas perseguições, nas necessidades, frustrações e momentos complicados que os tessalonicenses viviam, visto que um dia eram de uma cultura, o outro dia tiveram que mudar de vida, imagina a perseguição que essas pessoas tinham. Então qual era a motivação que elas poderiam ter? O conhecimento de que as coisas vão mudar com certeza num futuro muito próximo. E ele diz: pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Gente, não sei se você sabe, mas Paulo aqui está citando o Evangelho. Evangelho de Mateus, Evangelho de Lucas, Evangelho de Marcos. Só que eu tenho uma notícia para você. Até o ano 51 não existia Evangelho. Não tinha sido escrito Mateus, não tinha sido escrito Lucas e não tinha sido escrito Marcos. E Paulo já está usando a linguagem de Cristo Jesus. Por quê? Porque por meio do Espírito Santo tinha sido revelada aquela mensagem que Paulo ensinava aos tessalonicenses. Paulo conhecia as palavras de Jesus antes mesmo dos evangelhos serem escritos, pois Paulo era usado pelo Espírito Santo do Senhor.
Então, a mesma coisa que nós temos escrito lá em Marcos, em Mateus e em Lucas, são as mesmas coisas que Paulo ensinou aos Tessalonicenses. Paulo está simplesmente dizendo a eles: gente, o dia do Senhor virá como ladrão. Só que vamos continuar lendo o verso 3. Quando dizerem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles. Então, quem que vai dizer paz e segurança? Presta atenção aos pronomes aqui. A destruição virá sobre eles. Sobre quem está vindo a destruição? Sobre aqueles que estão fora. Terceira pessoa, tá? Plural. Eles. Agora, perceba outra questão. Eles vão estar dizendo paz e segurança. E diz aqui: como dores a mulher grávida, virá a destruição, e de modo nenhum escaparão. Está se referindo novamente a quem? Eles não escaparão. O dia do Senhor na Bíblia, tanto para congregacional, anglicano, presbiteriano, luterano, reformado, batista, é o seguinte: Jesus vai voltar. E no tempo final, Deus vai derramar a sua ira sobre os ímpios. Quem são os ímpios? Eles que estão longe do Senhor, que conhecendo e sabendo por meio das coisas criadas que existe um Deus, decidem no seu coração rejeitar a grande salvação em Cristo. Essas pessoas não escaparão. Todas as religiões, seja budista, hinduísta, espírita e até o cristianismo, como nós acreditamos, todos têm a ideia que, seja qual for o Deus em que acredita, o mal deve ser punido. Eu não sei muito bem, mas, por exemplo, os budistas acreditam que depende do comportamento que talvez você tenha, você vai reencarnar em um animal cada vez pior, dependendo do seu comportamento. Então é um castigo. Mas veja, o que estou querendo tirar disso é que o castigo é sempre resultado da maldade que os homens fazem. Então entenda, todos nós temos um senso, uma noção de justiça, de que o mal precisa ser punido. E para os crentes, essa certeza é o dia do Senhor. E que é a única e verdadeira versão sobre o que irá acontecer de fato. Porque Deus, por meio da sua palavra, prenuncia ou anuncia as coisas que de fato irão acontecer. E nós, crentes, por acreditarmos num Deus justo, mais cedo ou mais tarde, Ele trará o seu castigo sobre a vida de alguém que fez e continua a fazer o errado. Uma pessoa pode se comportar mal anos, mas eu quero te deixar claro uma coisa: não escaparão de Deus, ou da mão de Deus, ou da justiça de Deus, aqueles que persistem em fazer o mal. Nesse trecho, especificamente no verso 3, devemos entender a questão dos pronomes, deles e nós. Eles, os que estão no mundo, nós, os que acreditamos e confessamos a Jesus Cristo como Senhor, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Se você crê em Cristo como seu Senhor e seu Salvador, como diz aqui, confessamos a Jesus como Senhor, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia, você não está condenado. Eles, porém, o que rejeitam a Cristo, a sua existência, a sua palavra e as suas obras, não escaparão da ira de Deus. Porém, agora Paulo fala de nós. Veja, verso 4. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Faz uma pausa aí. Irmãos, vocês não estão nas trevas. Paulo está falando para os Tessalonicenses, a quem ele chama de crentes. E trevas, gente, aqui não quer dizer pessoa que está na escuridão.
escondido, sem luz. Está falando trevas especificamente de pessoas no contexto de trevas aqui. Não é nada de inferno, mas é de fato da ignorância ao respeito das coisas divinas. Você quer ver um exemplo? Efésios 5:8. Vamos abrir lá. Veja o que diz Efésios 5:8. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Vivam, pois, como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque nós somos filhos da luz. E quem é a luz deste mundo é, pois, Jesus Cristo. Então, a questão das trevas aqui especificamente é a ignorância. Cristãos não devem estar na ignorância de saber o que irá acontecer um dia. Pessoas que não conhecem a Deus, elas estão nas trevas, elas estão na ignorância, pois elas desconhecem o que de fato irá acontecer no final dos tempos. Por isso tem falta de esperança, por isso não enxergam futuro, por isso se deprimem facilmente e por isso não conseguem levantar a cabeça quando coisas complicadas começam a acontecer sobre este mundo. Porém, Paulo diz: vocês não estão nas trevas. Vocês, irmãos, não são daquelas pessoas que não sabem o que irá acontecer, ou pelo menos não devem ser. Um crente não deveria nunca ser pego de surpresa pela vinda do Senhor Jesus. Por que nenhum cristão deveria ser pego de surpresa pela vinda do Senhor Jesus? Porque ele tem a palavra de Deus. Um crente não pode dizer: ai, vou ser pego pelo Senhor. Não, eu devo estar esperando o meu Senhor. Estude, por favor, em casa, Mateus capítulo 24, do 32 a 44, e veja, Mateus foi escrito para judeus. E especificamente nesse discurso de Jesus sobre o fim dos tempos, Jesus vai falar ao povo judeu sobre que coisas eles deviam estar atentos para enxergar que o fim dos tempos está próximo. E um gentio pode dizer o seguinte, uma pessoa que não é um judeu, pode dizer assim: ah, mas foi escrito para judeu. Só que não para ali. Lucas foi escrito para quem? Gentios. Lucas era grego e escreveu para gentios, pessoas que não faziam parte do Israel daquela época. E ele vai falar também sobre sinais que foram escritos para nós gentios estarmos atentos para o final dos tempos. Faça esse exercício na sua casa e veja a que coisas nós devemos prestar atenção para saber que a vinda do Senhor, o reino de Deus está próximo. E esse deve ser o nosso motivo pelo qual nós não devemos ser pegos de surpresa pela vinda do nosso Senhor. E o que mais chama a minha atenção nesses versículos que estou citando, Mateus capítulo 24, 32 ao 44, e você pode estudar em casa o capítulo 25, capítulo 21 de Lucas, versículo 25 em diante. O que mais chama a minha atenção em Lucas é aquela questão de, gente, quando vocês veem que o final se aproxima, vocês sabem que coisas ruins vão vir sobre o mundo. Então não está dizendo alegrem-se com as coisas ruins que vão passar com o mundo, não. Ele diz, ao invés de você abaixar a cabeça, ao invés de você ficar triste, ao invés de você ficar abalado, ao invés de você ficar pensando nas coisas que você vai perder, ele diz assim: levante os seus olhos, levantem-se e ergam o seu rosto, porque a redenção de vocês está próxima. A redenção do cristão é completa com a vinda do Senhor Jesus. Por esse motivo o crente deve lutar, estar atento, procurar na palavra de Deus os sinais do final dos tempos.
E o final dos tempos não deve trazer medo para nós, mas sim alegria e esperança, porque Deus está chegando. Lucas 21:31 diz o seguinte: o reino de Deus está próximo. É, pois, necessário que a gente compreenda que o reino de Deus ainda não chegou na sua plenitude. Sinais do finais dos tempos trazem para nós o quê? A noção de que o reino de Deus está próximo. Quando começarmos a ver estes sinais acontecendo, não devemos nos amedrontar. Ao contrário, levante sua cabeça, porque a sua plena redenção está próxima. Uma pequena aplicação. Assim sendo que a vinda do Senhor está próxima, se você está vivendo uma vida de libertinagem, dado aos seus prazeres, imoralidade sexual, vivendo bêbado, e bêbado aqui não quer dizer somente embriagado em bebida alcoólica, sino também embriagado nos seus prazeres, satisfazendo os seus prazeres, a sua vontade carnal, cheio das coisas tóxicas desse mundo, aquilo que toma conta da minha mente, como a questão da fama, as riquezas à custa das pessoas, o aproveitar-me dos outros, e talvez usar os outros para alavancar aquilo que vai me tornar conhecido, ou talvez famoso, ou metido nos negócios do mundo. Se você está desse jeito, você não estará pronto. Você será pego de surpresa. Eu tenho aqui uma pequena ilustração. O Jack Twain era um missionário. E ele gostava muito de viajar pela Europa. E um dia de férias decidiu passar pela Itália. Por uma vila na Itália onde tinha um homem muito rico que tinha um vinhedo muito grande. Só que fazia 25 anos que aquele homem rico não passava por lá. E esse homem rico, ele deixou um mordomo para cuidar a sua casa. E este homem, para poder também lucrar e conseguir pagar as despesas da casa, e além de receber as coisas que seu senhor tinha e cuidar delas, ele abriu para o turismo. Então muitas pessoas iam até aquele lugar, tomavam vinho, comiam as uvas e percorriam toda a propriedade para ver a beleza daquele lugar. E Jack Twain chega e fala para esse mordomo: há quanto tempo, e diz assim, há quanto tempo que o seu senhor não vem por aqui? E ele diz o seguinte: há 25 anos. Mas isso quer dizer que ele pode vir talvez amanhã, e você tem que deixar tudo pronto, né? E o mordomo falou: não, ele pode vir hoje. Ele pode vir hoje. E como é que ele vai encontrar a sua propriedade, essa casa? Aprenda essa lição, meu irmão. Como é que Deus vai encontrar a propriedade que lhe pertence, que é a sua vida? Será que o Senhor, se hoje Ele vier, Ele vai te encontrar de fato atento, acordado ou bêbado pelos prazeres deste mundo e sem conhecimento, sendo pego de surpresa porque você não está atento à sua palavra? Vamos continuar lendo. Verso 5. Paulo vai se referir aos Tessalonicenses e ele diz o seguinte: gente, vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Ele já está falando, todos vocês. Não somos da noite nem das trevas. Romanos 13, 12 a 14. Vamos ler. Romanos 13, verso 12 até o 14. A noite está quase acabando. O dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura de Deus. Comportemo-nos com decência
como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Gente, Paulo vai usar as mesmas linguagens aqui. Paulo estava pensando da mesma maneira que pensava quando escreveu 1 Tessalonicenses. A noite representa a nossa vida terrena, totalmente atormentada, como é pela escuridão, e o perigo das lutas espirituais. Porém, quando o Senhor Jesus nos chamar para si no arrebatamento, um novo dia começará. Um novo dia para nós, no qual andaremos e viveremos sobre a luz, sem pecado. Em vista dessa perspectiva, precisamos nos preparar para esse dia, deixando de lado as más ações como uma vestimenta, realizando ações de santidade, ações que não são em nada comparadas a este mundo. Não se deem a brigas, a desavenças, nem a invejas, diz a palavra de Deus. Não vivam para satisfazer os desejos da carne. E eu quero tratar um pouquinho essas palavras. Eu fui estudar o que ele diz aí, as obras da carne, né? Como orgias, bebedeiras, imoralidade sexual, depravação e desavença. Gente, orgias, essa palavra especificamente, no contexto, você vê que essa carta aos Romanos que a gente está lendo, certo? No contexto de Roma, ela falava de uma mistura de atitudes que nós chamamos de pecaminosas, que para os romanos era normal. Só que era, sabe o que é um culto preparado para a carne? Pois é, era um culto ao deus Baco, onde se misturavam todas as coisas a seguir. E aí ele vai descrever que coisas se misturavam. Bebedeira. Bebedeira é o quê? Alcoolismo. Bebida até mais não poder. Imoralidade sexual. O que é imoralidade sexual? Nesse tipo de culto que eles tinham. Todo tipo de fornicação. Fornicação aqui é atos sexuais, né? Com qualquer pessoa ficavam, tinham relações sexuais com qualquer pessoa sem critério nenhum. E adultério. Adultério é o quê? Um homem casado pega outra mulher que está casada, e era, gente, uma mistura louca, que se você só imagina, você já entende quão depravado era aquele culto. Só que ele vai falar justamente essa palavra depravação. A palavra depravação aqui tem a sua raiz na questão de você ser desnatural ou antinatural. Então, homens com homens, mulheres com mulheres, e atos vergonhosos, até com animais. Estas coisas aconteciam no contexto da realidade romana. Então é isso que Paulo está dizendo, que os filhos das trevas fazem. Eles se dão a seus prazeres e preenchiam todo tipo de prazeres nesse culto pessoal ao prazer. Só que o cristão não deve ser desse jeito. É o que diz no verso 14 de Romanos 13, 14. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo, e não fiquem premeditando, ou seja, planejando como satisfazer os desejos da carne. Pois os romanos, para fazer esse culto, imagina nós quando fazemos um culto na nossa igreja, nós planejamos, pensamos quantas músicas vamos tocar, que pregação eu vou trazer, quem vai dar o aviso, que aviso eu vou falar, que coisa devo dizer. Então planejamos. Eles também faziam esse culto da carnalidade, dos desejos do mal, só que pensando em como fazer isso. E essa mentalidade é a dos filhos das trevas. Paulo, porém, nos chama de filhos de luz. Pessoas que lutam contra essa carnalidade e vivem atentos à sua realidade espiritual. Só que aí ele diz, verso 6: portanto, não durmamos como os demais. Quem são os demais? Aqueles que estão nas trevas. Só que Paulo diz, não durmamos. Pergunta, português. Não durmamos está no indicativo ou no imperativo? De fato, no imperativo. Não durmamos.
Mas por que Paulo está dizendo não durmamos para crentes? Porque crente pode dormir. Crente pode se deixar levar pelas coisas deste mundo. Então Paulo disse, não durmamos como os demais, mas, ao contrário, estejamos atentos e sejamos sóbrios. Eu vou dar uns versículos para você ler em casa, eu não vou ler todos aqui. Romanos 13:11, por favor, estude em casa. Romanos 13:13, 1 Coríntios 15:34, Efésios 5:14, Lucas 12:40, Lucas 21:34, Filipenses 4:4, 1 de Pedro 5:8. Paulo diz, não durmamos. E que diz o verso 7? Pois os que dormem, dormem de noite. Então está falando aqui, aqueles que se dormem, dormem nas coisas das pessoas que agem nas trevas. O que é agir nas trevas? É viver para satisfazer os meus desejos. Gente, existe cristão que vive para satisfazer os seus desejos ainda sendo cristão. Por quê? Porque em algum momento abriu mão do seu relacionamento com o Senhor e a sua intimidade e relacionamento com Deus está quebrada por conta do relacionamento pecaminoso que ele tem. Vive satisfazendo os seus desejos carnais. De que maneira? Eu não sei, mas o Senhor enxerga o coração do homem. Muitas vezes nos deixamos levar pelo sono, o sono desse mundo, que toma conta da nossa vida com os seus prazeres. Pessoas que não estão atentas à palavra de Deus e se embriagam, né? Bebem de fato dos desejos carnais. Aqueles que se embriagam de noite, ou seja, fazem também as coisas das trevas. Verso 8, perceba de novo o pronome. Nós, porém, que somos do dia, que agimos durante o dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança da salvação. Efésios 6,14 vai falar sobre a armadura de Deus, que nós precisamos nos revestir todo dia da esperança da palavra de Deus e da salvação em Cristo Jesus. Por quê? Verso 9. Porque Deus não nos destinou para a ira. Sabe a ira que vai descer sobre o mundo? Pois é, para essa ira, o dia da ira do Senhor, o Senhor não nos separou para isso. Pois o arrebatamento virá. E nós cristãos, não estou dizendo aqui que não iremos passar pela tribulação, preste atenção. Mas no dia do juízo, na vinda do Senhor Jesus, nós vamos prestar conta diante de Deus, mas não vamos passar pela sua ira. Você quer saber mais sobre esse dia da ira? Estude 2 de Pedro, aquele versículo que nós falamos no começo. Deus não nos destinou para a sua ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa eu te falar uma coisa, o arrebatamento é uma doutrina que é verdadeira, vai acontecer. Só que existe uma teologia que diz que se você se comporta errado, você tem que prestar atenção, porque talvez você não vai ser levado. Só que isso não condiz com a palavra de Deus. Nós já vimos que existem crentes que podem estar dormindo, mas ainda assim dormindo, essa pessoa vai ser levada no dia do arrebatamento. Você quer saber por quê? Veja por quê. Porque Deus não nos destinou para a sua ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo.
Porque a salvação não é pelas nossas obras. A sua participação, a minha participação no arrebatamento não é pelas obras, mas simplesmente pela obra salvífica de Cristo Jesus. Então quer dizer, pastor, que uma pessoa pode viver a sua vida acreditando em Cristo Jesus como Senhor e Salvador, viver uma vida desleixada e ainda ir para o céu? Estou dizendo que sim. Mas, gente, você tem que estar atento, porque Deus também vai julgar os seus filhos, e vai julgar os seus filhos de acordo às suas obras. Apocalipse capítulo 3 fala para nós comprarmos de Deus vestiduras brancas, para que a nossa nudez e a nossa vergonha não seja descoberta no dia do Senhor. E o que é vestiduras brancas? São as obras boas, direcionadas pelo Espírito Santo, uma vida dedicada ao Senhor, uma vida de santidade, uma vida de piedade, uma vida de consideração a Deus durante todos os dias. Eu não sei se você já andou pelado pela sua casa, não sei. Talvez quando está sozinho, você se dá esse luxo aí de ficar tranquilo em casa. Só que o que acontece quando... É gostoso quando você está tranquilo em casa sem se preocupar com nada. Mas imagina o que acontece quando alguém toca a campainha e você está em panos menores. Você sai e atende a porta desse jeito? Você sai e atende a porta desse jeito? Acho que não. A gente fica com vergonha. Pois é, com vergonha iremos ficar o dia que nós estejamos agindo conforme as obras deste mundo. E quando o Senhor vier, como que Ele vai nos encontrar? O que nós devemos nos perguntar sempre: o que Deus iria pensar se Ele me acha fazendo o que estou fazendo agora? Assistindo o que estou assistindo, fazendo o que estou fazendo, falando o que estou falando, agindo da maneira que estou agindo. Será que eu ficaria envergonhado na frente do meu Deus? Esse é o pensamento que nós devemos ter. Mas veja por que eu estou falando que um crente, seja dormindo ou seja acordado, pode ir com o Senhor. Porque o verso 10 diz isso. Porque Cristo morreu por nós para que estejamos acordados, quer dizer, atentos à palavra de Deus, vivendo conforme a sua vontade, revestidos com a vestimenta espiritual, ou quer dormindo, aqui é uma atitude totalmente desleixada, vivamos unidos a Ele. Nós vamos estar unidos a Cristo não pelas nossas obras, mas pela graça. Porém, seremos julgados diante do trono de Cristo Jesus. Por esse motivo, porque Cristo há de vir um dia, a ira do mundo vai ser derramada sobre os que estão condenados, e o juízo de Deus também paira sobre os seus filhos, segundo as suas obras. Por esse motivo, exortem-se, edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Paulo falava aos Filipenses. E para terminar, exortação, encorajamento, ânimo e cuidado mútuo precisam acontecer na vida de nós cristãos, ainda mais quando vemos que o dia se aproxima. Porque muitos crentes têm sucumbido por não conhecerem as Escrituras, a como o mundo está se comportando, e a tendência é piorar. Só que a palavra de Deus nos diz, quando você vê que as coisas estão se preparando para a vinda do Senhor Jesus, não tenha medo. Levante o seu rosto, porque está próxima a sua redenção. Essa é a mensagem de esperança que nós devemos passar para os nossos irmãos. As obras do dia devemos fazer. Santificar a nós mesmos, santificar as nossas atitudes.
pensar de maneira diferente ao mundo, de maneira sobrenatural, se revestir com a esperança, com o capacete da salvação e enfrentar essa luta diária. Não coloque esperança em homens, mas coloque esperança na redenção que está prestes a acontecer. Esteja acordado. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, quero te agradecer por esse momento que podemos abrir a Tua Palavra e ouvir, Senhor, o que a Tua Palavra tem a nos dizer. Nós, Senhor, somos filhos do dia, filhos da luz. E não há comunhão da luz com as trevas, porque as trevas não te conhecem, Pai. Porém, nós temos a Tua Palavra, a Tua revelação, e queremos de fato nos entregar a ela, para que ela direcione a nossa vida e que nós saibamos de fato, Senhor, que nos faz participantes da Tua vinda é a salvação em Cristo Jesus, e que essa convicção, Senhor, seja a nossa esperança, para que por meio da lei da liberdade, não do temor ao inferno, porque o crente não precisa mais temer o inferno, mas precisa temer ao seu Deus. Que por meio desse temor a Deus, nós possamos viver uma vida que te agrada. Uma vida, Senhor, que revela a Tua graça e ainda mais encoraja as pessoas necessitadas ao nosso redor a buscar-te a Ti, Pai. A enxergar em Ti somente a solução para os nossos problemas, a nossa verdadeira redenção. Nós oramos dessa maneira, Senhor, confiando que a Tua Palavra, Senhor, é fiel para transformar as nossas vidas e trazer a nós palavras de encorajamento. E que em tudo isso, Senhor, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a consolação e a comunhão do Divino Espírito Santo esteja conosco hoje e para tudo sempre. Amém. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome, Ele então virá. Pra te salvar, Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome, Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para
refúgio em minhas lutas, um escudo na tempestade, uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Jesus, vem. O teu Senhor virá, Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Jesus.